Olá, sou a professora Rosiane, trabalho com a disciplina de Ciências Naturais. Estou aqui para falar com vocês sobre estrutura e composição da matéria, átomos e moléculas. O que é química? Química é uma ciência experimental que estuda a estrutura, a composição e a transformação da matéria. Tudo que envolve a matéria, que se relaciona com ela, é estudado e explicado pela disciplina de química. A química, desde o seu nascimento, desde quando ela surgiu, desde quando ela começou a ser estudada, a ser falada, ela contribui para o bem-estar e o progresso da humanidade. Ela está presente em tudo que nos rodeia, gente, como o ar, os alimentos, os remédios, as embalagens, as construções, enfim, tudo que está relacionado com a composição e com a existência e a transformação da matéria está relacionado e é estudado pela área do conhecimento chamada de química. Ao contrário do que muita gente pensa e do que algumas pessoas desinformadas propagam, a química ela não é contaminação, não é envenenamento e nem corrompe as coisas. As pessoas que fazem mau uso de todo o conhecimento químico é que são responsáveis por esses efeitos negativos que as pessoas erroneamente relacionam com a química. A estrutura da matéria. A matéria ela é formada por moléculas, que por sua vez são formadas por partículas minúsculas que nós conhecemos por átomos. Um breve histórico do que nós conhecemos hoje por átomos. A matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. Ela possui massa, possui volume, possui extensão. De modo bem simples, é tudo aquilo que tem existência física, algo que é real, que você pode provar que existe mesmo que você não consiga ver, como o exemplo do ar. A água, a terra, o ar são exemplos de matéria. Ao contrário do que muitos pensam, a matéria não se apresenta apenas na forma sólida, mas ela também é encontrada na forma líquida, como a água e os demais líquidos que nós consumimos, e na forma gasosa, como por exemplo o ar que enche os nossos pulmões quando nós respiramos, ou que preenche o interior de um balão quando ele é preenchido por ar, quando ele é cheio, como nós chamamos. Do que essa matéria ela é feita? Ela é constituída por átomos. Então, o átomo é a menor partícula capaz de identificar um elemento químico. Esse estudo sobre o átomo, chamado de atomística também, se iniciou na Grécia Antiga com o filósofo Leucipo e o seu discípulo Demócrito. Para eles, o átomo era o menor componente de toda a matéria existente, sendo então impossível dividi-lo em partes menores. O próprio átomo, o próprio nome átomo, a definição de átomo significa indivisível. No desenrolar da história, aos longos dos séculos, diversos cientistas e estudiosos tentaram definir o átomo quanto à sua forma, dando origem a diversas teorias sobre a sua constituição física. Surgiram então o que nós conhecemos hoje por modelos atômicos. Na imagem ao lado você pode ver um modelo atômico que é utilizado atualmente, onde nós temos o núcleo, que é formado por prótons e nêutrons, os elétrons que giram em torno desse núcleo numa região conhecida por eletrosfera. A evolução dos modelos atômicos. A ciência ela é mutável e constantemente os modelos são revistos e sofrem alterações. Isso não seria diferente com os modelos atômicos, que passaram por diversas mudanças ao longo do tempo. Aqui nós temos os 4 principais modelos atômicos que foram sendo atualizados ao longo do tempo. Atualmente, o modelo mais aceito vem da mecânica quântica, que é o modelo de nuvem eletrônica. Mas este é assunto para outra aula de ciências. O primeiro modelo foi o de Dalton, gente. O Dalton, ele retomou as ideias de Leucipo e Demócrito e, baseando-se em leis já comprovadas experimentalmente, como as leis ponderais, ele propôs resumidamente que o átomo seria parecido com uma bola de bilhar. Isto é, esférico, maciço e indivisível. Até aí não existia núcleo atômico para este modelo de Dalton. O modelo de Thomson. Para o Thomson, o átomo é uma esfera de carga elétrica positiva, não maciça, incrustada de elétrons, que são as partículas negativas, de modo que sua carga total seja nula, ou seja, cada partícula positiva anula uma partícula negativa e vice-versa. Esse modelo foi comparado a um pudim de passas, por isso ele também era chamado de modelo pudim com passas.
O Rutherford. Para o Rutherford, o átomo seria semelhante ao sistema solar, em que o núcleo representaria o Sol e os elétrons girando ao redor do núcleo seriam os planetas, como o modelo que vocês podem ver na imagem. Para esse cientista, esse físico, os elétrons girariam em torno do núcleo e o núcleo seria como o Sol e os elétrons seriam como os planetas girando em torno do Sol. Em 1904, Rutherford descobriu que, na verdade, o núcleo era composto por partículas positivas denominadas prótons. E em 1932, o Chadwick descobriu que havia também partículas neutras no núcleo, que ajudavam a diminuir a repulsão entre os prótons, que passou a se chamar nêutron exatamente por não possuírem cargas elétricas. O estudo dos espectros eletromagnéticos dos elementos pelo físico dinamarquês Niels Bohr permitiu adicionar algumas observações ao modelo de Rutherford. Por isso, o seu modelo passou a ser conhecido como modelo atômico de Rutherford-Bohr. É importante ressaltar que as ideias sobre o que compõe o átomo continuam progredindo e existem outros modelos atômicos mais modernos. Entretanto, o modelo de Rutherford-Bohr explica a grande maioria dos comportamentos do átomo estudados no ensino fundamental, que é o que nós estamos fazendo agora, e no ensino médio. Então, ainda hoje, o modelo mais aceito é o modelo de Rutherford-Bohr. Os átomos e as moléculas. Os átomos de oxigênio e os átomos de hidrogênio, ambos precisam estar aos pares para se estabilizarem. Eles precisam completar sua camada de valência, se pensarmos para isso na regra do octeto para as ligações químicas. Então, átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio se ligam entre si, formando o que nós conhecemos por moléculas. No caso da figura que ilustra o texto, nós temos uma molécula de água. Como são átomos de elementos químicos diferentes, eles têm número atômico, ou seja, quantidade de prótons em seu núcleo diferente. Como são átomos neutros, o número de elétrons também difere entre si. Uma reação química formando uma nova substância, a água, é o que nós temos no exemplo. Para a reação acontecer, é preciso romper ligações químicas entre os oxigênios e os hidrogênios para formar novas ligações químicas, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, que é a molécula de água, 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio. Matéria e materiais. Os átomos podem ligar-se de formas bem diferentes e formar muitos tipos de moléculas. É por isso que existem tantos materiais com propriedades diferentes ao nosso redor. Tudo que existe ao nosso redor, toda a matéria que existe, ela é formada por apenas 100 e poucos elementos químicos diferentes. Mas as formas como eles se ligam e as quantidades em que eles formam essas ligações é que dão origem a essa variedade de matéria e materiais que nós conhecemos. Os átomos, eles são muito pequenos. E as moléculas que eles formam também são muito pequenas, o que torna a matéria visível e tangível à nossa visão é a quantidade de moléculas que se unem entre si. Tanto que em apenas uma molécula de água, em 18 gramas de água, há 6,022 vezes 10 à 23ª potência de moléculas. Isso significa que há uma quantidade muito grande de moléculas para que a gente consiga auferir o peso, a massa da matéria e também consiga visualizar ela a olho nu. A matéria, ela tem estados físicos, Nós temos 3 estados físicos que nós conhecemos e estudamos atualmente, que é o sólido, o líquido e o gasoso. De modo que, simplificadamente, o que diferencia um estado físico do outro é a organização dessas partículas, quando as partículas estão muito próximas umas às outras ou mais afastadas, isto é, se estão mais ou menos agregadas. Por isso, os estados físicos podem ser corretamente chamados de estados de agregação das partículas que constituem a matéria. No estado sólido, as partículas estão bem próximas umas às outras, de modo que não se movimentam. Estão bem organizadas e por isso possuem forma e volume fixos, não podendo sofrer compressão. O gelo é um bom exemplo disso.
No estado líquido, as partículas possuem maior liberdade de movimentação que no estado sólido, pois estão um pouco mais afastadas umas das outras, havendo certo espaço entre elas. Por essa razão, as substâncias líquidas, como a água, possuem forma variável, adaptando-se ao recipiente em que estão contidas, mas não podem ser comprimidas, pois possuem um volume constante. No estado gasoso, as partículas estão bem afastadas umas das outras. Isso permite a elas uma liberdade de movimentação muito grande. Por isso, os gases e os vapores, como o vapor de água, não possuem nem forma nem volume fixos, conformando-se de acordo com o recipiente e podendo ser comprimidos. Os átomos dos elementos químicos se unem para formar o que nós conhecemos por moléculas. Porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, já dizia o Lavoisier. Então, os elementos químicos, os átomos desses elementos químicos, eles se unem entre si para formar moléculas que se unem entre si até darem forma à matéria da forma que nós a conhecemos. Essas matérias, elas sofrem transformações físicas e químicas. Nas transformações físicas, as substâncias continuam a ser as mesmas, apenas estão mais divididas ou mudaram de estado físico, ou seja, o aspecto delas foi alterado. Nas transformações físicas, as substâncias iniciais são as mesmas substâncias finais. Já nas transformações químicas, diferente das transformações físicas, há a formação de novas substâncias, isto é, substâncias com propriedades diferentes das substâncias que existiam no início do processo de transformação. Ou seja, substâncias, transformação química resultam em novas substâncias. Os estados físicos ou as mudanças de estado da matéria. Nós temos como mudanças de estado a fusão, que é a passagem do estado sólido para o líquido, a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, e a liquefação, que representa a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Temos também a solidificação, que representa a passagem do estado líquido para o sólido, e a sublimação, que representa a passagem do estado sólido para o gasoso ou o processo inverso sem a passagem pelo estado líquido. Essas mudanças elas ocorrem com o aumento de temperatura ou com a diminuição da temperatura. Transformações químicas. Muitos dos objetos que nós utilizamos cotidianamente provêm de indústrias que transformam materiais em produtos. Isso ocorre com o objetivo básico de nos auxiliar nas mais variadas tarefas. Para tanto, há transformações químicas envolvidas nesses processos, que são controladas das mais variadas formas. Numa transformação química ou reação química, que é o equivalente, formam-se novas substâncias que podem ser percebidos através dos sentidos. Por exemplo, nós podemos perceber que houve uma reação química com a formação e liberação de gases, com a liberação de calor, com a formação de novas substâncias, a mudança de cor, um odor diferente. Todas essas são formas de perceber que houve uma reação química ou a transformação química de uma substância em uma nova substância. Essas transformações químicas elas podem ocorrer por junções de substâncias diferentes, por ação do calor, por ação da luz ou por ação mecânica. O que acontece com a massa de um sistema depois de ocorrer uma reação química? Nas reações ocorrem mudanças das substâncias, mas os elementos químicos que constituem essas substâncias continuam sendo os mesmos. Eles apenas vão se rearranjar formando outras substâncias. A soma das massas dos elementos químicos presentes nos reagentes, ou seja, as substâncias iniciais de uma reação química, é igual à soma das massas dos elementos químicos presentes nos produtos, que é o resultado final de uma reação química. No exemplo aqui nós temos carbono e oxigênio, que vão formar o dióxido de carbono, mas que continuam nas mesmas quantidades.
essas reações químicas e essa questão de não variar a quantidade de elementos presentes nas substâncias iniciais quanto nas substâncias finais, ou seja, na substância resultante da reação química, elas são explicadas pelas leis ponderais das reações químicas, que são a lei de Lavoisier, da conservação da massa, e a lei de Proust, que é as proporções definidas. Um dos controles básicos sobre as reações químicas diz respeito às quantidades utilizadas e produzidas nas transformações. Esse controle é baseado na lei da conservação da massa, do Antoine Laurent de Lavoisier, e na lei das proporções definidas, como eu já disse, do Proust. Essas leis, elas definem as proporções entre as massas dos elementos químicos para que haja uma reação e para que haja a formação de determinada substância, e também diz que a massa inicial é igual à massa final em uma reação. Então, gente, esses são os enunciados nos quais se baseiam as leis das transformações da massa, em que há a formação de novas substâncias. Então, essas são as transformações químicas e essas são as leis que regem essas transformações. Ou seja, não vai haver aumento nem redução na quantidade de átomos e de moléculas, apenas uma reorganização fazendo com que haja a formação de novas substâncias.